O Deixa Falar está no ar mais uma vez e hoje mais um episódio super especial com um convidado pra lá de especial. Ele é o atual campeão do carnaval, está em busca do bicampeonato, é um artista de nível magnífico e tem muita história para contar, história de superação, provando mais uma vez o seu grande valor para a nossa arte popular, né? João Vitor Araújo, hoje o nosso convidado, o carnavalesco da Beija-Flor de Nilópolis, está aqui com a gente, como sempre, Fred Soares, nosso parceiro. Tamo junto, tava com a gola desarrumada aqui, mas rapidinho no ar que eu ajeitei aqui. Para dar sequência nesse papo. Que prazer, João Vitor. Prazer é todo meu amigo Mister, um prazer estar aqui com você mais uma vez, mas agora não deixa falar, né, esse podcast, esse programa novo, diferente. Fred Soares, um querido, um prazer estar aqui com vocês, representando a Beija-Flor de Nilópolis. Fred Soares, toca a bola, eu toco pra você, ó. Você como bom camisa 10 passa aqui pro camisa 8 aqui distribuir o jogo. E você que tá aí em casa, olha só, deixa o seu like, você vê que a entrevista vale a pena, não só essa, como todas as outras que estão aqui no Tupi Carnaval Total. Então você deixa o teu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, siga o nosso canal e ajuda a crescer essa grande comunidade carnavalesca que a gente está construindo aqui aos pouquinhos. Lembrando que a repercussão está cada vez melhor, Mister. Obrigado, a cada entrevista pessoal, pela confiança. São mais seguidores, mais gente chegando, a gente se tornando uma referência, os cortes no Instagram bombando aí. Gerando até polêmica. Gerando até polêmica, mas faz parte do jogo. E é isso aí, vamos em frente com essa entrevista com o João Vitor. E eu vou dizer daqui a pouco, é um orgulho pessoal meu. Ele sabe do que eu tô falando e durante a entrevista a gente vai falar. Mas toca aí, meu camisa 10. É um orgulho pessoal para mim também, né? Porque o João Vitor Araújo, ele finalmente, né, acredito eu, tenha sido reconhecido. Mas não é de hoje que ele trabalha, não. Já há muito tempo ele vem trabalhando, demonstrando toda a sua capacidade de criação. Comeu o osso, né? Antes de comer o filé mignon. E agora, tá aí, vou até começar com essa frase que usou o Fred Soares agora. Você comeu o osso, roeu o osso, mas finalmente conseguiu esse título na homenagem ao Laíla. Já tem um grande enredo que a gente vai falar daqui a pouquinho também, que é sobre 2026. Mas e aí? Como é que foi esse osso duro que você roeu até colocar a faixa de campeão no peito? Meus amigos, vocês sabem muito bem que não foi fácil chegar aqui, né? E são 25 anos de carnaval que eu completo esse ano, enquanto profissional do carnaval, e estou indo para o meu 12º carnaval assinando. E de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Muitos percalços. Enfim, vocês conhecem bastante a minha história. E em relação a essa história de roer o osso, a vida da gente nunca é fácil, né? A vida de um artista do carnaval, de um profissional do carnaval, ela nunca é fácil porque ela se renova a cada ano. O que eu quero dizer com isso? Eu estou muito feliz com essa conquista da Beija-Flor de Nilópolis, de fazer parte desse time. Muito feliz mesmo. Só que, assim, eu tenho isso muito firme na minha cabeça, que cada ano é um ano. Por quê? Eu tenho espelhos. Quando eu digo espelhos, eu tenho referências de outros artistas, de outros segmentos, de uma escola de samba que ganham carnaval num ano e quando elas perdem no outro, elas são massacradas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é um momento maravilhoso, mas a gente está sempre buscando melhorar, sabe? Querendo sempre fazer melhor no próximo ano. Não é para querer se firmar, não é isso, mas eu acho que é do ser humano buscar evoluir. Então eu quero estar sempre evoluindo no meu trabalho, sabe? E roer o osso é muito interessante, mais uma vez, porque algumas soluções que até mesmo dentro da própria Beija-Flor, eu precisei tomar algumas decisões e utilizar de algumas ferramentas que eu aprendi roendo o osso. Uma autodefesa. Não, roendo o osso mesmo, até na hora de definir uma peça, na hora de construção de uma alegoria, tá entendendo? Na hora de tomar uma decisão mais difícil, aquele momento que eu roí o osso em outras ocasiões, eu precisei aprender a roer o osso, porque não basta ter o osso, você tem que aprender a roer, você tem que ter dentes para roer aquele osso, sabe? Então,
eu tirei desse momento de dificuldades soluções até para o presente mesmo, entendeu? Então hoje eu não passo por determinadas situações, não estou romantizando o momento de dificuldade, não, porque dificuldade, a vida é difícil, tá? Não estou romantizando isso, mas eu aprendi muita coisa com essa fase do roer o osso, sabe? Então hoje eu posso dizer que eu sou um artista e um ser humano mais forte. Ô, mister, eu tenho um defeito que também pode ser considerado uma virtude, é que eu olho tudo. E nesses segundos aqui de entrevista, eu já observei duas coisas. Uma delas eu vou falar agora, a outra eu vou falar mais adiante. Mas o João está orgulhosamente vivendo esse momento da vida dele. E eu vou provar, sabe como? Mostra aí a capa do seu celular aí. Ah, aqui. Ali, naquela câmera ali, ó. Aqui, ó, o Laíla. Tá vendo? Tá aí o Laíla, o carro do Laíla, o último carro do desfile da Beija-Flor, que foi um carro maravilhoso, uma escultura linda. Ele pode até dar o crédito para quem fez essa escultura. Não, Kennedy Prata. Ela era emocionante. Kennedy Prata e a equipe de Parintins, nossa, eles foram incríveis, porque você retratar uma personalidade numa escultura, você precisa ser um grande escultor. Porque não basta apenas você pegar um bloco de isopor e dar na mão de qualquer profissional. Tem que ser o profissional. Tanto que muitas escolas, muitos artistas, colegas meus, preferem não retratar o homenageado numa escultura, entendeu? Acabam optando pela foto, por uma caracterização, por uma outra forma, sabe? De retratar ali aquele homenageado com medo de não conseguir obter um resultado tão bacana, sabe? E aquela escultura acabar virando um meme, né? Que a bem da verdade é essa. Porque era o Laíla ali, foi muito idêntico, né? Então traduziu bem a homenagem com aquela escultura, um negócio sensacional. Era o Laíla ali, foi perfeito. E ela ficou mais Laíla ainda no desfile das campeãs, com aquela faixa de campeão, que ele usava, né? Quando a Beija-Flor vencia os carnavais. E é preciso falar do Kennedy, porque eu acho que ele teve um orgulho muito grande. Qual o sobrenome dele? Kennedy Prata, profissional Ótimo. Do boi caprichoso. O Kennedy, ele foi lançado, ele foi descoberto pelo Laíla. Ele era praticamente uma criança quando chegou ao barracão da Beija-Flor como funcionário do Rossi, que é um outro profissional incrível lá de Parintins. Então ele começou na pintura de arte, moleque ainda, ele era menor de idade e foi crescendo e o Laíla olhou para o trabalho dele e trouxe e o convidou para ser o titular dessa parte artística de pintura de arte do barracão, e ele trabalha na Beija-Flor de Nilópolis até hoje, então ele tem um carinho muito grande. E o destino levou a ser o responsável por esse momento que virou histórico do carnaval. E assim, você nunca trabalhou com o Laíla, se eu não estou enganado? Não, né? Eu não trabalhei com o Laíla, eu tive o convite do Laíla, né, para trabalhar. Então me conta isso, eu não sabia. Tinha promessa de uma outra escola já. Exatamente, eu cheguei na Beija-Flor logo naquele pós-carnaval de 2017, eu tinha feito Acadêmicos da Rocinha, foi um carnaval que fez muito sucesso na ocasião, e foi um carnaval que me abriu muitas portas, e uma das portas foi a porta da Beija-Flor. Ainda com Laíla. Ainda com Laíla, a comissão de carnaval, e ele me chama para uma reunião no barracão, foi quando eu conheci o presidente Almir, né, e ele me fez um convite para integrar o time da comissão de carnaval da escola na época. E quando eu disse para ele que eu estava lá no barracão da Beija-Flor só para agradecer, ele ficou fulo da vida. Fulo da vida, porque então por que você veio, não sei o que, eu montei essa reunião toda pra te anunciar. E você diz, eu falei, não, aí eu lembro que eu fiquei assim, né, Laíla falando, eu fiquei me tremendo de medo, aí o Almir segurou as minhas mãos, assim, falou assim, a minha mão, falou assim, calma, deixa que eu resolvo isso. Aí, eu não lembro se ele chamou ele de velho, uma coisa assim, mas falou, o cara veio da casa dele só pra te ouvir, pega leve, não sei o que. Aí ele falou pra mim, então tá bom, se vira que eu quero ele. E aí quis o destino que você. E foi assim, aí eu lembro que eu conversei muito, agradeci muito ao Laíla, conversei muito com o Almir, eu falei, eu não posso voltar atrás, eu dei a minha palavra, na época era a Unidos de Padre Miguel, eu tinha acabado de ser contratado pela Unidos de Padre Miguel, era uma escola que eu queria trabalhar, entendeu? E não era por ser comissão na Beija-Flor, não era isso, é porque eu já estava mesmo fechado com a Unidos. E só que o que eu falei pro Laíla, ele, por que você veio? Eu falei, porque era uma reunião com o Laíla, não era uma reunião com um qualquer, sabe? Então eu fiquei tão impressionado com a ligação dele que eu falei, eu não posso dizer não para esse cara,
pelo telefone, eu tenho que conversar com ele. Então eu tive essa chance de ir até... Foi a primeira vez que eu entrei no barracão da Beija-Flor. E eu tive a chance de conversar cara a cara com Laíla. Quer dizer, essa homenagem que você fez, que você desenvolveu esse enredo de homenagem ao Laíla, é a prova de que vocês tinham uma ligação, acho que espiritual ali, né? Eu acho, porque foi uma ideia do Almir, do presidente, quando terminou o Carnaval de 2024. Vamos fazer Laíla. Eu lembro que eu fiquei com muito medo, mas não era medo de fazer. Pelo enredo que era. Pelo enredo que era, sabe? Pela responsabilidade que era. E eu falei, eu nunca trabalhei com Laíla. Eu lembro que foi a primeira coisa que eu falei para ele. Entendeu? Então, eu preciso buscar uma fórmula para desenvolver esse enredo da melhor maneira possível à altura dele, entendeu? Então, foi quando o presidente, quando me chamou a Bianca, porque a Bianca era uma profissional que tinha tem um vasto conhecimento sobre a vida e sobre a carreira do Laíla, entendeu? Então, eu trouxe Guilherme e Vivian, porque era um enredo que não tinha uma história contada no livro, né? Era um enredo que precisava ser desenvolvido e escrito a partir da oralidade. Então era muita gente para conversar, muita gente para entrevistar. Eu lembro que até a Rosa tornou o enredo muito mais vivo, né? Participou, a Maria Augusta participou, o Milton participou. Então, assim, era exatamente. Então era um enredo de energia. Então eu falava assim, gente, como é que vai ser isso? Aí foi a história do sonho. Eu falei que eu tive um sonho com ele mesmo, entendeu? Teve gente que riu, achou graça, debocharam disso. Enfim, não tem necessidade de inventar. E eu tive um sonho com ele abençoando, sabe? O gesto que ele fazia para mim assim que o enredo foi definido, lá em fevereiro de 2024, ele na Praça da Apoteose parecia um prenúncio, né? Engraçado, porque ele tava com uma camisa, e quando eu descrevi a camisa que ele tava usando, disseram para mim, essa era a camisa da diretoria do Ano do Monstro, até então o último título da escola. Ele na Praça da Apoteose fazendo uma coisa que ele não ria, que ele não fazia, que era sorrir. Ele fazia assim para mim, na dispersão. Entendeu? Então, eu lembro que eu voltei no dia seguinte. O Marino sabe muito bem disso. O Marino fala, o cara saiu daqui de saiu do barracão arrasado porque não sabia como falar do Laíla, e de repente, 2 dias depois, ele volta com um roteiro, com todos os tópicos de como falar do Laíla, que foi exatamente assim que aconteceu. Eu fui para casa esfriar a cabeça, porque eu recebi 1 trilhão de sugestões sobre a forma de contar, de falar sobre o Laíla, e eu lembro que eu não gostei de nenhuma. E eu sou uma pessoa muito educada, muito gentil, então eu olhava para a proposta A, dava aquele sorriso, a proposta B dava aquele sorriso, a C, a D, mas sabe assim, tipo, não é isso, não é isso. Eu lembro que eu pedi licença, falei, eu preciso ir para casa, tomar um banho, esfriar a cabeça, tomar um café. Tomar aquele café. E pensar nisso tudo, entendeu? E foi assim que aconteceu. Eu lembro, eu não voltei no dia seguinte, acho que eu voltei 2 dias depois, eu tive o sonho e voltei com a ideia na cabeça de que tinha que começar assim, entendeu? Começar com A, com B, com C, com D, dessa forma. E apresentei isso na mesa, entendeu? E aconteceu, porque eu tive uma reunião depois com a família, com a dona Marli, com o Luiz Cláudio. Nossa, foram maravilhosos comigo. E eu perguntei pro Cláudio, o que você pensa do seu pai em relação a enredo, entendeu? Como construir um enredo sobre o Laíla, seu pai. Aí ele falou, cara, eu tenho isso no celular, conversando com meu amigo, tem que falar, ele botou o áudio para eu escutar. Tem que falar disso, daquilo outro. Eu peguei o papel, mostrei para ele, então eu acho que eu tô no caminho certo. Tô no caminho certo. E a partir daí, partimos para as entrevistas. O Almir contou pra gente como foi trabalhar com o Laíla, o seu Anísio, Selminha, Claudinho, Neguinho, Neidson, e muita gente. Teve uma hora que eu tive que encerrar a pesquisa porque todo mundo queria falar sobre o Laíla. Eu ia para Nilópolis, ainda não tinha começado o ensaio de rua. Aí sempre alguém falava assim, João, você tem que ir na casa do fulano, que ele tem muita coisa para contar, muita coisa para falar sobre o Laíla. Era o tempo todo isso, eu falava, gente, com muita educação, eu falava, gente, não tenho mais como escutar ninguém, porque senão meu enredo vai ficar do tamanho, vai virar um defeito de cor. O livro imenso. 700 páginas. 700 páginas, então eu falei assim, senão daqui a pouco eu me perco na história que eu tô querendo contar.
entendeu? Porque era muita gente querendo falar, muitos pais de santo querendo falar, muita gente querendo falar sobre o Laíla. Eu falei, eu não tenho como. A Selminha me ligava, João, poxa, o fulano me ligou querendo falar com você sobre o Laíla. Era muita gente querendo falar sobre ele. Você deixou uma brecha aí para os documentaristas, né, atacarem esse tema que é riquíssimo, é vasto e tem muita gente querendo falar. Alô, meu amigo Pedro Osberg, olha aí, um documentário sobre Laíla, a figura do Rio de Janeiro, que é fundamental para a gente ajudar a entender essa cidade e esse estado, né? Sim. Já que a gente coloca Nilópolis nesse contexto. Então tá aí, ó, uma bela deixa, porque tem mais gente para falar ainda, se for o caso. Muita gente, é muita gente que não fala. Depois surgiu o samba, né? E o samba que foi campeão, assim que os sambas concorrentes foram anunciados. Esse samba que venceu, ele praticamente era imbatível, né, João Vitor? Eu acho muito bonita numa disputa de samba enredo, porque nós tivemos uma safra muito linda em 2024 por Carnaval de 2025. Eu acho que ela se torna ainda mais emocionante quando um samba começa a crescer. Eu lembro que tinham vários torcedores do samba, né, o Samba 5, mas ele ainda não era o samba da quadra. Não sei se eu cheguei a conversar isso com você na época, não era o samba da quadra. Tinham outros sambas que faziam a quadra vir abaixo. Mas ele chegou de mansinho, de mansinho, de mansinho. Ele foi crescendo, ele foi fazendo isso aqui, foi engolindo, sabe? Assim, ele foi tomando conta. Parecia que era o Laíla, tipo, eu quero esse samba. Entendeu? E o samba foi acontecendo de uma forma que você testemunhou no dia da final do samba, que foi uma apresentação que antes dela começar, a quadra inteira já cantava. O que aconteceu no concurso da Vila Isabel poderia muito bem ter acontecido na Beija-Flor, né? Mas aconteceu isso. Antes de começar a apresentação do Samba 5, a quadra inteira já cantava. E não era a diferença é que na Vila já deram logo o resultado. Não era só a torcida do samba. Poderia ter sido aclamado. Entendeu? Como eu vi, eu lembro muito bem disso, tá? O presidente Renato Thor, do Tuiuti, meu amigo, que eu acho que ele lembra muito bem disso, o Mogangueiro da Cara Preta, que foi o samba que ganhou o Estandarte de Ouro em 2023. E não era... O samba ele foi acontecendo no decorrer da disputa, né? A Tuiuti, ela tem essa tradição de encomendar o samba, mas naquele ano nós tivemos uma disputa. E o samba que... Tinha um samba, eu não lembro exatamente a parceria, que tomava conta das noites de sexta do Tuiuti. Mas, de repente, aquele samba, Cadê o Boi, o Mogangueiro, aquele samba foi começando a crescer de uma forma que virou o samba do Carnaval. Eu queria fazer um registro, mister, um dos momentos, ou talvez o momento mais bonito que a gente teve na nossa cobertura de 2025, aconteceu no Sábado das Campeãs, quando o João humildemente cumpriu o combinado, foi lá na cabine da Super Rádio Tupi, nos deu uma entrevista longa, cerca de 1 hora de entrevista ali antes de começar o espetáculo das campeãs, em que a gente aproveitou a deixa e colocou no ar a mamãe do João Vitor. Aliás, se você quiser, tá lá no Tupi Carnaval Total, tá lá a íntegra dessa entrevista. A gente falou do roer o osso para comer o filé mignon, né? O quanto que a sua mãe foi importante nesse processo, porque nesse processo você teve alguns tropeços, né? Infelizmente, causado por outros. Sim. E, obviamente, a mãe está sempre do nosso lado. Eu queria que você falasse dela, desse o nome dela pra gente mandar um beijo novamente. Olha, assim, até para não cometer uma injustiça, eu tenho que falar da minha mãe sempre, e eu tenho uma outra pessoa muito importante, que é meu esposo, Jorge, que está comigo há muitos anos, que esteve comigo junto esse tempo todo. A minha mãe, ela me acompanha desde o momento que eu entendi que eu queria ser artista, né? Que eu queria ser um artista da moda ou da área de cenografia, né? Porque desde pequeno que eu desenhava inclusive na tampa, na tampa da caixa dos sapatos dela, né? Porque eu entendeu? Eu não sabia exatamente. Está guardado? Porque não, isso eu não tenho mais, entendeu? Então, e a primeira vez que eu assisti um desfile de escola de samba pela TV, eu comecei a tentar reproduzir aquilo no papel de uma forma torta, engraçada, desengonçada, e eu não parei mais, entendeu? Foi uma paixão que me tocou e eu comecei a ficar
cada vez mais alucinado para aquele espetáculo sem entender exatamente o que era aquilo, como era feito, tanto que na minha cabeça o carnavalesco fazia tudo no sentido, tudo literalmente, entendeu? Ele bordava, ele colava, entendeu? Ele costurava, ele fazia aquilo tudo. Eu achava que era, olha isso, entendeu? Era a figura responsável por todo o barracão e por tudo que acontecia dentro da escola de samba, porque a referência era o João 30, o Joãozinho 30, ele conseguiu romper essa barreira do barracão, né? Ele se tornou até quase que um líder comunitário de Nilópolis. Eu ia até falar de diretor artístico, mas foi até além disso. Entendeu? Um líder comunitário pelo que ele fazia, pelas crianças naqueles projetos sociais que ele promovia na época, de plantar árvore no município de Nilópolis e tal. Então eu achava que todos os carnavalescos faziam aquilo, então eu achava uma coisa muito difícil, uma profissão muito difícil. Não que não seja, é difícil pra caramba, não sei até hoje assim. Falo, caramba, não sei como é que eu consigo, como é que a gente consegue, na verdade, eu e os meus colegas. Então... E ela estava ali acompanhando, e a minha mãe sempre teve muito medo da vida, né? Eu acho que toda mãe é super protetora e tem medo das decepções, entendeu? Só que a gente cresce, a gente precisa aprender, né? No amor ou na dor, né? Como a vida às vezes pode ser dura, entendeu? A gente às vezes tem que pagar o preço pelas nossas escolhas, e eu escolhi ser o que eu sou. Então... eu pago até hoje um preço muito alto por isso. E a minha mãe sempre esteve ali, sabe? Às vezes brigando comigo, falando, você quis, entendeu? Eu falei, vai fazer outra coisa, mas não no sentido de que eu não pudesse ser um artista, um carnavalesco. É porque ela via a maldade do ser humano, ela percebia a maldade do ser humano, e ela entendia que um artista preto, para um homem preto, a coisa seria muito mais complicada, seria um pouco mais amarga do que para outras pessoas, para outros artistas brancos, tá entendendo? Então, assim, porque eu comecei muito cedo, então eu fui atirado aos leões, sabe? Muito cedo, sem defesa, digamos assim. E eu aguentei firme, entendeu? Eu desabava dentro de casa, tá entendendo? Mas no meu espaço de trabalho, eu aguentava firme. Hoje eu olho para trás e falo assim, caramba, como é que tu sobreviveu a isso tudo? Sabe? E assim, e a bem da verdade é que tem coisas que ela nunca soube que eu passei. Ela sabe de muita coisa, mas ela não sabe de muita coisa também. Por exemplo? Não, assim, tipo... as humilhações. As humilhações, entendeu? Muitas, João Vitor. Muitas humilhações. E dane-se quem disser que é mimimi. O racismo, eu sofri isso na pele por muitos anos, por longos anos, entendeu? Isso doía na alma. E é terrível quando não tem ninguém para te defender. Quando eu comecei a assinar meus primeiros carnavais, sabe, assim, eu sentia na pele como era ser sozinho, assim, eu não tinha um padrinho, tá entendendo? Aquela pessoa que ligasse para outra, assim, pô, contrata ele, que ele é bom, não, e aquela pessoa que eu pudesse recorrer. Não, eu tive que me virar sozinho, entendeu? São coisas assim que eu não... Você teve os ingredientes para desistir, né? Todos os ingredientes, amigo. Todos, assim, tanto que eu tenho amigos que falam assim, amigo, quem viu, quem vê, né? O que você passou, o que você sentiu. Hoje eu tenho pessoas que me tratam maravilhosamente bem, me chamam de artista, de maravilhoso, que já me maltrataram muito. Gente. Muito mesmo, entendeu? Só que assim, eu não vou dizer pra você que faz parte do jogo, não é isso, entendeu? Tipo assim, hoje eu evoluí, eu passei dessa fase, então são pessoas que às vezes você é obrigado a lidar, entendeu? Então não tem jeito, entendeu? Mas é muito bom até que elas te vejam renovado no sentido de que amadurecido. E sem mágoa, né? Você tá entendendo? Sem mágoas, entendeu? Mas eu lembro de tudo que eu passei, entendeu? Claro. Então foram coisas assim horrorosas que eu tinha vergonha de contar pra ela. Então o Jorge, quando eu falo dele, do meu esposo, ele sabe de tudo isso. Ele sabe de tudo, né? Passo a passo, entendeu? Na hora de cobrar um pagamento, as coisas que eu ouvia, entendeu? Porque era tipo dito, era dito, tipo assim, como se tivessem fazendo um favor pra mim, entendeu? Então, era isso, era como é que é? Teve uma, entendeu, cara? Assim, a gente tem que ver uma forma... eu lembro que teve uma... a gente precisa buscar uma forma de ter uma pessoa junto com o João, porque assim, a gente precisa de uma pessoa de boa aparência. Olha isso, parece ridículo. Mas isso na tua frente? Sabe assim, tipo, de boa aparência, entendeu? Para ele, entendeu? Era muito cobrado.
a estar bem vestido. Isso numa festa que é de negro, né? Entendeu? A festa bem do alinhado. Eu lembro que eu fui uma vez num programa, duas situações, entendeu? Eu sei que vai ter gente reclamando, enfim, dane-se. Mas é só quem passa é que sabe, entendeu? E eu fui vestido igual um palhaço. Um palhaço porque fazia um calor de 40 e poucos graus e eu tava com um paletó, entendeu? Uma roupa... tava todo montado, digamos assim, muito engraçado isso. Porque eu não podia estar menos do que isso, entendeu? Exigiram que eu me vestisse daquela forma, para eu poder estar caracterizado como um carnavalesco. Como então, se o carnavalesco tivesse que vir vestido como um executivo de uma empresa. E eu lembro que era muito ridículo aquilo, porque os meus colegas não se vestiam daquela forma. Tá entendendo? Mas eu era muito novo na época, então eu aceitei muita coisa calado, porque eu não tinha o que fazer. A bem da verdade é essa, não tinha o que fazer. Haviam pessoas ali naquele ciclo que não concordavam, mas também não podiam fazer nada. Aí o silêncio. Entendeu? Não podiam fazer nada. João, eu tô contigo, mas não há o que fazer. Entendeu? Então, já tomei uma vez, eu lembro que eu tomei uma baixa dentro de um barracão que eu não vou citar a agremiação, mas assim, foi chamado de quê? Como é que é? Esse trabalho porco, horroroso, mas assim, na frente de todo mundo. Foi na frente de todo mundo. Eu posso fazer 90 anos que eu não vou esquecer desse momento, dessa cena, um sábado à tarde, entendeu? Podia estar dentro da minha casa. Podia estar dentro da minha casa e eu fui trabalhar. Entendeu? E tem um amigo que hoje é carnavalesco, que ele lembra muito bem, porque ele segurava a minha mão, tipo assim, que ele achou que eu fosse pegar uma barra de ferro para dar na pessoa. Eu lembro que realmente passou pela minha cabeça. Entendeu? Justo. Mas assim, eu lembro que o carnaval estava pronto. Estava pronto, eu lembro, e faltavam 2 semanas pro desfile, e eu falava assim, bom, se eu pegar essa barra de ferro, eu vou perder a minha razão. E se eu largar, disser estou indo embora, não é justo, porque o carnaval está pronto, então é muito fácil trocar o nome do artista, né? Então eu aguentei firme, entendeu? Nada falei, e o cara falou. Pra você ter noção, foi tão sério que até os ferreiros queriam bater nele. Eita, nós. Entendeu? Porque eu sempre fui uma pessoa muito boa com os profissionais dentro do barracão. Tento ser uma pessoa muito boa, muito justa, até porque eu já fui da bancada, eu já fui peão de barracão. E todo mundo se revoltou com aquilo. E depois que acabou o carnaval, ainda tive que pedir desculpas para continuar. Isso realmente é obrigação, né? Entende? Você seguiu na escola. Entendeu? Então eu tive que pedir desculpas. Então, e essa pessoa foi, quando eu agora na Beija-Flor, ela veio me abraçar e disse para mim, assim, me pegou de surpresa, óbvio, né? Se eu tivesse visto, certamente eu não teria cumprimentado. E veio falar comigo que estava muito feliz com o grande profissional que eu me tornei. Já era, né? Não tinha capacidade de enxergar. Entendeu? Mas infernizou a minha vida. Não foi só naquela ocasião. Em outras, trazendo pessoas para dentro do barracão, pessoas que interferiam, assim, absurdamente na minha criação, entendeu? Em todo o desenvolvimento. E, gente, é muita coisa. Então, assim, então o Jorge acompanhou isso tudo também, entendeu? Os momentos que eu pensei em desistir, que eu falei, não dá mais pra mim. Porque assim, falei assim, não tô ganhando dinheiro, tô tendo problema até dizer chega, entende? Eu preciso dar, eu não sei, acho que parar é a solução, entende? Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? Já tem muito tempo, Fred, porque assim, eu tive uma virada de chave na minha carreira muito bacana, de 2000 e alguma coisa pra cá, sabe? O nome da sua mãe que você acabou não falando? Tânia Massa. Ô, dona Tânia. Um beijo para a senhora. E uma dessas várias histórias, e essa foi uma confidência que a gente fez até naquela entrevista a qual me referi, mas que assim, foi a que me aproximou mais do João, porque foi o episódio de quando ele estava na São Clemente. Aliás, que se eu não me engano, na época daquela doença que acabou afetando o mundo, né? Foi em 2022, ele foi o carnavalesco da São Clemente. E aí, no meio do processo, ele simplesmente foi desligado. Seria junto com o Thiago Martins, né? Isso. E não foi nem avisado disso, um processo conturbado, se modificou o enredo.
E aquilo ali, assim, chocou realmente a comunidade do carnaval pela forma como foi feito. Não pela substituição em si, porque é direito da escola. Eu me lembro que eu tinha agendado uma entrevista com o João Vitor para falar sobre o enredo da São Clemente. O Ubuntu, né? Que seria Aí depois, quando eu liguei para ele, pro João Vitor, vamos gravar? Ele falou, não vamos gravar não, porque eu não sei o que aconteceu, não fui mais procurado. Exatamente isso. Simplesmente daram e não avisaram. Aí quando eu soube, eu liguei para ele, a gente teve uma longa conversa. Foi verdade. E o objetivo daquela conversa era exatamente, afagar o profissional, o amigo, rapaz, a quem eu considerava muito. E você falou de chave, não sei se essa foi a chave que virou, mas a partir dali tudo passou a dar muito certo, né? Rapaz, então, o que aconteceu, assim, foi uma fase bem ruim ali da minha carreira, que eu não sei, né? Eu sou espírita e então eu acredito que às vezes a gente precisa passar por algumas situações. Não romantizo, tá? Porque não é fácil, não gostaria de passar de novo e não desejo isso para ninguém. Mas foi um fechamento de ciclo ali, porque as coisas aconteceram de forma muito esquisita, porque eu tinha acabado de sair do Tuiuti e... Enfim, fui convidado para esse trabalho e a coisa não aconteceu, entendeu? Da forma que eu achava que podia acontecer, entendeu? Eu achei que seria um trabalho de êxito e tal, mesmo sendo a primeira vez trabalhando com outro artista, mas não aconteceu, então isso me fez também parar para refletir se valia a pena continuar no carnaval, entende? E a parte ruim dessa história, eu descobri muita... sabe o famoso quem é quem? Né? Eu tinha muita gente ao meu lado, muita gente que dizia que gostava de mim, e a partir do momento que isso tudo aconteceu, essas pessoas não gostavam mais de mim. Por quê? Elas não disseram pra mim assim, João, você não presta, você é isso, não é aquilo. É quando elas começaram a se solidarizar com o outro lado, com a escola, como se eu tivesse tido culpa, como se eu tivesse sido responsável. Rolou na época um áudio em que afirmavam que eu tinha sido... Me acusaram de vazar um enredo da escola, eu lembro desse áudio muito bem, que saiu na coluna do Anselmo, que o enredo seria o enredo tal. E eu, na minha casa, no auge da pandemia, recebo um áudio já compartilhado com frequência, e afirmando, não, foi o João. Lembro, coitado, colocaram até o nome do Igor Ricardo, que era o assessor de imprensa do Tuiuti, meu amigo e tal. E coitado do Igor, eu nem falava, eu não estava nem falando, eu não tinha, na verdade, essa intimidade com o Igor, assim, essa proximidade para ficar falando com ele, até porque ele era o assessor do Tuiuti, entendeu? Então não tinha razão nenhuma para eu falar com o Igor sobre o trabalho em outra agremiação. E acho que isso me machucou muito, sabe? Então, assim, eu vendo pessoas que diziam gostar de mim, ali, sabe, a favor do outro lado, da outra verdade, né? Que não era uma verdade, até porque eu nunca fiz isso. Então, assim, o que eu gosto nessa história toda é que tudo que disseram a meu respeito, que eu era, que eu fazia, que eu falava, primeiro que isso nunca foi provado, né? E segundo que eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui se eu fosse realmente tudo aquilo que disseram que eu era, mau caráter, isso, preguiçoso, até isso que rolou, que eu não gostava de trabalhar. Eu não estaria aqui. Eu não teria feito tantos trabalhos por aí. Mas teve um lado bom dessa história, que você volta para o paraíso do Tuiuti e aí encontra Rosa Magalhães. Exatamente. Ainda passei aquele mini sufoco ali. Eu digo um mini sufoco ali no Cubango, porque que enredo delicioso. E que rebaixamento injusto, né? Exatamente. Rapaz, eu ia tocar mais pra frente. Enredo lindo. Algumas situações, uma delas era essa aí do Cubango. A minha maior tristeza ali. Chica Xavier, poxa, belíssimo samba também. Um enredo lindo, assim, do coração, sabe? Aquele enredo da alma. Sabe, aquele enredo da alma, porque foi exatamente assim aquele enredo. Eu lembro que eu apresentei 3 propostas de enredo para a escola. Eu sempre apresento 3. E eu ainda não estava satisfeito com aquelas propostas. E eu lembro que, assim, todo dia de manhã, quando eu acordo, eu rezo e eu peço licença e a bênção do tempo. E foi isso, eu pedi licença ao tempo e inspiração, para que, se eu tivesse uma ideia melhor para um enredo, que o tempo me trouxesse essa inspiração. E eu abro o meu computador e dou de cara com uma mensagem, com uma frase da Luana Xavier: o amor preto cura.
O título do enredo, na verdade, é uma frase, é uma fala da Luana, neta da Chica, e comecei a ler aquela matéria. A mãe baiana do Brasil. Entendeu? E eu falei, pô, é Chica. Eu lembro que eu liguei pro João Gustavo Mello e ele ficou enlouquecido. Né? Ele trabalhava comigo na ocasião, e ele ficou enlouquecido, e era um enredo assim pra vida, porque a Chica, embora eu não tivesse tido a oportunidade de conhecê-la, parecia assim, tipo, parecia minha avó. Entendeu? Como se eu fizesse parte, tanto que eu sou amigo da Luana, da Cristina, sabe? Do Clementino, da família toda, sabe? Eu tenho uma paixão por eles que vocês não têm noção do tamanho da dimensão do meu carinho que eu tenho pela família Xavier, até hoje. E eles torcem por mim como se eu estivesse trabalhando, fazendo o enredo da Chica ainda, sabe? Então é um carinho muito grande. Então a minha maior tristeza, óbvio, pela comunidade da Cubango, que é uma comunidade apaixonada pela escola, e pelo enredo, sabe? Pela homenagem linda, entende? Que foi ignorada. Naquele ano, mister, eu até faço aqui uma confissão. A nossa equipe também criticou muito. O rebaixamento foi muito injusto, mas me dá a impressão de que houve um trabalho antes para que culminasse nisso, e eu explico. No dia do carnaval, circulou uma fake news de que a Cubango estava na concentração, com as alegorias destruídas, sem fantasia, não sei o quê. E foi a primeira vez na vida, no carnaval, que eu caí numa fake news. Até porque foi uma pessoa de confiança que me passou isso, e eu meio que abracei essa ideia. Eu falei, lá vem a Cubango completamente destruída. Pelada. E quando passou a escola, eu falei, pô, qual é? O que aconteceu? Ou aconteceu um milagre nas últimas horas, ou então tudo aquilo era mentira, obviamente. Tudo era mentira, então se fez um trabalho, digamos assim, até meio de comunicação, para que se criasse a imagem de que a Cubango estaria entre as possíveis rebaixadas, e passou longe disso. Nossa, e assim, eu lembro que assim, eu tive um tempo realmente assim, um prazo muito curto para produzir as alegorias, e assim, eu tinha uma equipe muito boa. Todas as escolas do grupo, né? Tive uma equipe muito boa, e eu lembro que em 2 semanas nós conseguimos fazer as alegorias, não da forma que eu gostaria, mas ainda assim com uma qualidade bem interessante para 2 semanas. Inclusive, como foi um carnaval atípico, né? Aquele carnaval foi em abril. Eu lembro que o carnaval foi logo depois da Semana Santa, não foi isso? Foi depois da Semana Santa. Foi então, na semana do dia de São Jorge. Eu lembro do carro de Oxalá, o carro que encerrava o desfile. Eu lembro que era um carro que a equipe de decoração, tipo, o responsável sumiu do barracão da Cubango, e eu falei pro Jorge, a gente tem que assumir esse carro. Aí foi isso, eu falo da Páscoa porque foi isso, foi um sábado de aleluia. Jorge foi pro barracão com a minha mãe, com a Bebel, com o esposo da Bebel, que trabalha comigo até hoje, e nos dividimos em grupos. Olha que loucura, né? E nós fizemos o carro no sábado e no domingo. Eu fico no lado direito, vocês ficam do lado esquerdo. Entendeu? Porque a gente replica as informações do lado direito com o lado esquerdo, então não tinha segredo. E caímos dentro daquela alegoria para que ela ficasse pronta. Aí terminamos no domingo já quase meia-noite. Entendeu? Aí o que ficou dava para resolver na semana do desfile, caso o responsável pela alegoria aparecesse. Eu lembro que ele apareceu na segunda-feira. Nossa, apareceu ainda. Ele disse assim, vocês fizeram o carro, agora eu não vou receber. Eu falei, mas não é pra receber mesmo. Quase matei ele dentro do barracão, tipo, sem agressão, sem nada, mas quando eu pensei, me seguraram. Eu falei, Dedeu, mas você não vai receber nada, seu... Tá entendendo? Então foi uma loucura. E eu lembro muito, eu tenho 2 pessoas bem... que eu gosto de falar sobre esse carnaval, que é a Thaísa Menezes, que é apaixonada pelo Cubango, compositora, hoje carnavalesca, entendeu? Uma amiga querida, uma irmã que eu tenho, que o carnaval me deu, me ligando desesperadamente, irmão, precisa de ajuda, eu vou pro barracão te ajudar, eu tô sabendo que não tem nada. E eu lembro que eu disse pra ela, falei, minha amiga, assim, o dia que eu não conseguir colocar um carnaval na rua, com dignidade, eu paro de fazer carnaval. Eu disse isso pra ela. E o Guilherme Estevão, carnavalesco, que hoje tá na Acari, me ligou na avenida, eu estava na concentração ali no reparo das alegorias da Cubango. Aquele foi o pior dia, né? O dia do desfile foi o pior. Que disseram que a escola não tinha nada, não tinha fantasia, não tinha alegorias, e ele era carnavalesco do Império da Tijuca. Ele me liga, amigo, estou largando tudo aqui do barracão da Império da Tijuca, a escola de desfile amanhã tá pronta.
e tô levando a equipe. Você quer que eu vá pro ateliê? Maneiro, né? Você quer que eu vá pro ateliê ou você quer que eu vá pra concentração? Pô, isso é solidariedade. E eu falei para ele, amigo. É uma coisa que até pouca gente sabe que existe essa. Aí eu falei para ele, amigo, obrigado. Não tem nada disso, graças a Deus, mas muito obrigado pelo seu carinho. News, falei, você foi a única pessoa que se prontificou, assim, sabe? Se sensibilizou com o problema, entende? Mas eu não tô precisando isso, entendeu? Eu falei assim, não tá do jeito que eu gostaria, mas também não tá da forma que as pessoas estão falando. E meu telefone pipocando de mensagens. Você atribui essa fake news? Eu não sei, sinceramente, assim, eu não sei. Eu não imaginava nunca. Eu não consigo imaginar, eu não conseguia imaginar um tipo sabe, de sabotagem dentro de uma escola de samba desse tamanho, sabe, um problemão, sabe, as pessoas torcendo contra. Eu não imaginava nunca, até porque isso nunca tinha acontecido comigo, entende, em outras escolas. Eu não imaginava nunca entrar dentro de uma escola super querida, entendeu, super querida no auge dela, porque a Acadêmica do Cubango vivia o momento auge dela, né, com um belíssimo trabalho dos meus amigos, do Gabriel e do Bora. Então, tava tudo bem. A escola tinha sido vice-campeã, né? Tava tudo bem, entendeu? E, de repente, uma onda de fake news, de problemas, disso, daquilo, outro, que, sinceramente, eu não sabia, eu só queria fazer. Mas agora, João Vitor, fala pra gente da saudade que você tem da Rosa Magalhães. O que mais te deixa com saudade da Rosa Magalhães? Olha, eu queria muito, Mister, queria muito, Fred, que ela estivesse aqui para comemorar comigo esse momento, esse título da Beija-Flor, porque ela torceu muito por mim. Ela torceu muito por mim. Ela dizia que queria me ver campeão, entendeu? E aí ela, sabe, então eu fico imaginando como seria isso, porque eu fazia muita resenha com a Rosa na casa dela, tomava muito café, era muito petisco. Poxa, a Rosa cozinhava, ia pra cozinha. Uma vez ela fez um almoço, gente, olha isso, um almoço indiano. Muita cultura, pra mim, né? Na casa dela, não era só a comida, era a decoração, os pratos, as toalhas, os guardanapos, era tudo temático. Então, assim, era a Rosa Magalhães preparando carnavalesca até na hora do almoço. Tá entendendo? Então, assim, eu lembro que o nosso próximo passo, a nossa próxima resenha era o churrasco, né? O churrasco que ela queria comprar uma churrasqueira, né? Uma churrasqueira gourmet, para comemorar, né? Então, eu queria muito ter tido a oportunidade de comemorar esse título com a Rosa, porque ela torceu muito por mim. Rosa Magalhães, ela foi um presente da vida e um presente do Paraíso do Tuiuti, né? Porque quando o Thor me convida para retornar ao Paraíso e disse para mim, olha, só que dessa vez você vai ter que dividir o carnaval com outro artista. Aí eu expliquei pra ele, olha, não sei, entendeu? Eu acabei de passar por uma situação, então quem seria esse artista? Ele falou, não, a artista. Artista. E ele falou, então, estamos conversando com a Rosa Magalhães, mas ela ainda não me deu uma resposta, entendeu? Então, eu achava que a Rosa não fosse topar, até porque Rosa Magalhães, ela não precisa de nada, não precisava de ninguém. E para minha surpresa, ela aceitou. Eu lembro que ele, o Bruno, né, que é o braço direito dele, eles até me pediram uma sugestão de outro artista. O Bruno, que atualmente está no Jacarezinho. Não, o Bruno, o que é braço direito do Thor, lá no Tuiuti. Tá, Bruno Vale. Tá. E me pediram uma sugestão. Rosa, né? Caso a Rosa não queira dividir com você, ou não queira fazer carnaval, e eu dei uma sugestão, entendeu? Mas, para minha surpresa, ela aceitou e brotou essa amizade, essa parceria que ultrapassou os limites do barracão, os limites da cidade do samba. A gente falava da vida, a gente falava de cultura, a gente falava de moda, a gente falava de espetáculos, tá entendendo? A gente falava de família, entendeu? De culinária, sobre tudo, entendeu? Sobre tudo, sobre aquisições. Tem uma muito engraçada dela, que eu até contei lá na Beija-Flor. Ela falou que a geladeira dela estava com problema e ela viu um anúncio numa loja
E ela, eu quero essa geladeira. Ela viu o anúncio e foi até o shopping, o Village Mall. A gente falando sobre esse shopping, que é o shopping onde tudo é muito caro. É o shopping dos ricaços. Aí, ela disse pra mim que ela falou assim, João, eu não sabia, eu não quis ver o preço da geladeira, eu queria passear. Então eu fui. Eu queria passear. Fui até a loja. Quando eu cheguei lá e vi o Anísio olhando a mesma geladeira que eu falei, não vou comprar, eu não tenho condições de comprar essa geladeira, já entendi que eu não posso. Acho que foi muito engraçado ela contando isso. E ela não comprou a geladeira. Se ele tá comprando essa geladeira é porque eu não posso. Anísio Abrão Davi. Entendeu? Eu nem imaginava trabalhar na Beija-Flor de Nilópolis, mas eu contei essa história lá no barracão uma vez. Se ele soubesse, tinha mandado uma geladeira de presente engraçado. pra ela. Como é que é o convívio lá com o Anísio Abrão Davi? Não, assim, tipo, ele é uma pessoa muito gentil, vai pouco ao barracão, né? Hoje a escola tá aos cuidados do presidente Almir, que me deu essa oportunidade de estar fazendo parte da família Beija-Flor. Mas é uma pessoa muito gentil, muito querida. Acompanha o projeto, diz se tá bom, se não está, olha o barracão, olha as fantasias, olha as alegorias, entendeu? A gente apresenta o enredo para ele, entendeu? Ele questiona alguns tópicos, dá sugestões. Eu queria falar sobre o Almir, né? Até mandando um abraço para ele, porque quando você chegou na Beija-Flor e fez o enredo Rasgonguila, a Beija-Flor fica em 8º lugar. Qual foi a importância? E muita gente questionou exatamente o seu trabalho, a questão do 8º lugar e tudo mais. Qual foi a importância do Almir naquele momento em que você permanece na Beija-Flor e aí vem com o título, né, finalmente, após 7 anos? É porque o Almir, ele acredita no potencial do artista, ele acredita no potencial do segmento que ele tem. E não é por um resultado que está tudo acabado, entendeu? Então, assim, o Almir, ele é um cara que já me observa há muitos anos, desde a época da Acadêmicos da Rocinha, desde que eu fui convidado pelo Laíla. Como eu te falei, ele segurou as minhas mãos e falou assim, calma que eu vou resolver isso. Então, a partir dali, ele começou a observar meu trabalho com mais atenção, entendeu? Então, ele sempre viu o potencial no artista João Vitor Araújo, entendeu? Então eu acho que a generosidade dele, a tranquilidade dele fez com que ele entendesse de que um ano pode ser melhor do que o outro, entende? Então, em momento algum ele cogitou a possibilidade de não querer trabalhar comigo, entendeu? De querer trocar ou trazer outra pessoa, em momento algum, entendeu? Eu lembro que quando eu fui ao barracão depois da apuração, na quinta-feira, ele, com aquela cara, todo mundo com aquela cara, ele, bora gente, levantar a cabeça, ele falou assim, bora João, bora filhão, levanta a cabeça que ano que vem tem mais, vambora, vambora, foi anunciado logo, vambora, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar, bora, cabeça erguida, agora é trabalhar para melhorar em 2025. E foi neste mesmo dia que nós sentamos para almoçar e ele disse para mim assim, me traga algumas propostas de enredo, mas pensa na possibilidade de falar sobre o velho, que eles chamam o Laíla de velho, de forma carinhosa. Entendeu? Então foi a partir dessa fala dele que a ideia de falar do Laíla foi tomando forma. E como surgiu a ideia do Bembê do Mercado? O Bembê do Mercado, ele é um enredo. Na verdade, depois do título, eu queria dar continuidade aos ensinamentos do Laíla, né? Então eu queria que fosse uma continuação. Eu queria... O presidente já havia conversado isso comigo, o Almir, tipo... Vamos trabalhar um enredo que tenha... Trabalhe um enredo que tenha a cara da comunidade. Só que eu acho... Aí eu queria algo mais além, não só da comunidade, mas como se esse enredo pudesse dar continuidade ao que foi feito em 2025. E o Bembé do Mercado, ele surge a partir de uma visita minha na casa de um amigo, do Sandro, que tem umas imagens lindas do artista visual chamado Rock Boa Morte, que é lá de Santo Amaro.
E eu perguntei para ele, o que é aquilo? O que é isso que está aqui na parede? Que coisa linda. Ele me falou, isso aqui é o Bem Bé do Mercado, é uma festa que acontece todos os anos a partir do dia 13 de maio, lá em Santo Amaro da Purificação. E eu me encantei pela história, isso antes do carnaval desse ano. E a Vivian, que trabalha comigo na pesquisa, eu falei, Vivian, vai dando uma bisbilhotada nisso aqui, porque eu ainda estava no auge da produção do carnaval do Laíla. E quando terminou o carnaval, graças a Deus, a escola ganhou e tal, eu levo 3 propostas de enredo e o do Bem Bé. O do Bem Bé não era a primeira opção. Ah, não? Eu tive uma reunião com a equipe, apresentei os 3 e perguntei o que cada um achava. Todo mundo gostou. Mas os 3 na linha dessa continuidade do Laíla? Os 3 nessa linha. Aí até aqui também o Bruno virou e falou assim, poxa, eu queria dar uma sugestão, entendeu? Ele esteve lá em Santo Amaro da Purificação, poxa, tem uma história linda do Bem Bé do Mercado, é um enredo, é uma história que certamente daria um enredo maravilhoso, não sei o que, começou a falar, eu peguei e tirei o envelope, o último envelope tá aqui, entendeu? Nunca é à toa, né? Entendeu? Então, assim, tipo... A sugestão do Bruno, a vontade dele de ver o Bem Bé se tornar enredo e a minha proposta aguardada através desse contato com o trabalho do Rock Boa Morte na casa do meu amigo Sandro. Entendeu? Então as coisas foram casando. Entendi? Eu lembro que eu estava na praia, não sou muito de ir à praia, pra tu ter uma ideia, um dia nublado, mas eu ali sentado, amarradão, o telefone toca ao presidente falando assim... Não, além daqueles enredos, você tem mais um, porque eu não apresentei esse enredo pra ele, eu apresentei os outros 3. Aí eu falei, então, tem um assim, ele, isso, esse é o enredo, mas eu não havia dito pro Almir nada sobre o Bem Bé, porque é um enredo que, eu lembro que quando eu conversei com a equipe, eu falei que era um enredo que a gente tinha que ter muito cuidado, porque não era assim. Eu falei, acredito que o Bem Bé tem alguma liderança, algum responsável. Eu não entendi exatamente como funcionava aquilo ali, porque eu lembrei da Irmandade da Boa Morte e a Unidos de Padre Miguel teve um problema com a Irmandade da Boa Morte. Não sei se vocês se recordam disso. Eu lembrei muito, eu lembrei disso, até porque é muito perto ali de Santo Amaro da Purificação, onde fica a Irmandade da Boa Morte. Então eu quis me resguardar, entendeu? Não anunciar, não falar. E foi assim que aconteceu. A partir do momento que ele tem conhecimento de que o enredo do Bem Bé era uma possibilidade, ele ficou muito encantado com a história e não mediu esforços para que a gente conseguisse a autorização, as bênçãos desses líderes, né? Temos o Pai Pote, né, que é o líder, mas a Associação do Bem Bé é formada por 65 terreiros, ou seja, 65 pais e mães de santo do Recôncavo. Então são muitas pessoas envolvidas, entendeu? Então não basta o Pai Pote dizer eu quero, entendeu? Ele precisava conversar com todos os outros líderes também. E até bom isso para localizar o público, é mais do que uma festa. É mais do que uma festa. É uma associação que defende a causa. É uma associação que defende a causa, só que precisa de um líder. Esse líder é o Pai Pote, entendeu? Que comanda e organiza isso tudo. Todos eles se transformando no maior candomblé de rua do mundo. Do mundo, exatamente. E aí eu tive a oportunidade de viajar para Santo Amaro, né, junto com a equipe, primeiro para pesquisa, antes do Bem Bé, antes de maio, do mês de maio, estivemos lá no mês de abril. Óbvio, depois das bênçãos dos 65 terreiros, né, isso foi importante demais. E passamos 8 dias em Santo Amaro. 8 dias visitando terreiro por terreiro. Tem noção? Tem noção? Então, assim, para quem pensa que o enredo você escolhe, pega um livro, pega uma imagem, escreve, tá tudo certo, nossa, isso vai muito além. Então, era uma equipe de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Era eu, Marquinhos Marino, nosso diretor de carnaval, Bruno, Vivian, Guilherme, mais uma equipe de cinegrafistas, visitando terreiros visitando terreiro por terreiro. Então é isso, a vontade de trazer esse enredo à tona, que é essa festa linda que acontece há 136 anos, desde o primeiro ano após a abolição da escravatura, em que João de Obá, como líder desses outros ex-escravizados, sai pelas ruas de Santo Amaro para tocar candomblé, para agradecer
aos orixás pela liberdade. Porque para quem pensa que o 13 de maio está associado à liberdade assinada pela princesa, está muito enganado. Não é por aí, não é esse o caminho, até porque a gente questiona muito, porque quando ela assina a Lei Áurea no dia 13 de maio, aqui no Rio de Janeiro, a gente nem sabe exatamente quanto tempo essa notícia levou para chegar em Santo Amaro. Estamos falando de uma era muito tá entendendo? Então a gente não sabe se isso chegou um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois. Os grandes momentos históricos do Brasil, o país viveu isso na época da independência, proclamação da República. É essa celebração, é essa confraternização, é essa gratidão ao orixá que a Beija-Flor vai retratar na avenida, mostrando como esse candomblé é feito, como essas pessoas se organizam todos os anos para promover essa festa belíssima, que quem não teve a oportunidade de estar, de conhecer, eu digo aqui para vocês, conheçam, vão até Santo Amaro, entendeu? Porque vale muito a pena. É uma aula de espiritualidade, de axé, de prosperidade para a vida de quem for, porque merece muito. Ali, sabe, é muito importante você estar em contato com os seus, entendeu? Então, enquanto eu estive ali, eu tinha certeza que eu estava em contato com os meus ancestrais, entendeu? Agora, é o maior candomblé de rua do mundo, e a Sapucaí é o local que no carnaval o mundo fica todo olhando. Como é que você vislumbra esse momento? Exatamente, como um grande cortejo que é o desfile das escolas de samba. Eu faço uma comparação, porque quando esse povo invade as ruas de Santo Amaro para tocar candomblé, eu vejo a Beija-Flor de Nilópolis saindo da sua quadra e invadindo a Mirandela, tomando conta daquele espaço, daquele território, tomando posse daquele lugar para fazer aquele movimento de que o samba vive, de que a cultura vive e de que a Beija-Flor de Nilópolis é importante para aquelas pessoas, entendeu? Tal como o Bembé, lá em Santo Amaro da Purificação, pelas ruas, Nilópolis com a sua comunidade tomando conta das ruas, tá entendendo? Não só da Mirandela, como da Marquês de Sapucaí também. E lá no Bembé, quando esse candomblé é tocado, depois que termina todo esse ritual, eles seguem no cortejo a caminho do mar, para entregar o presente de Oxum e de Iemanjá. Aí eu lembro esse momento aí, né? Aí eu penso na Beija-Flor, que quando sai em cortejo, na Marquês de Sapucaí, ali ela está agradecendo o que? Aquela comunidade, ela agradece a quem? A sua escola, a sua bandeira, o seu pavilhão, por mais um ano. É isso. Rapaz, olhando tudo isso, um momento ali de emoção. Olhando tudo isso e vendo que você diz aqui que é uma continuidade do enredo do Laíla, eu posso presumir que para 2027 a gente vai ter uma trilogia para fechar isso? Tem uma ideia nesse sentido também? Rapaz, eu não sei, a gente vai vivendo um dia de cada vez, mas a ideia é estar sempre ali, sabe, ligando um enredo com o outro, sabe, porque é uma aula, né? A escola de samba não é só o samba, é você ensinar, é você levar conhecimento para os seus, né? Então é importante demais levar esse conhecimento para a sua comunidade, para a sua torcida. O Bembé muita gente não conhecia. Hoje as pessoas falam do Bembé. Hoje as pessoas conversam sobre o Bembé. Ou seja, uma festa que acontece no Brasil há 136 anos e muita gente não conhecia. Entendeu? Então é um momento de reparação histórica na Marquês de Sapucaí. Você contar a história de João de Obá, esse herói sem face, porque não há nenhum registro fotográfico sobre ele, que lá em 1889 liderou esse movimento de ex-escravizados tomando conta, entendeu? Marchando ali, dançando, louvando o orixá pelas ruas de Santo Amaro. Entende? Tem alguma alegoria que você poderia destacar, ou fantasia, se você poderia destacar? Eu falo que eu acho que eu sou um prostituto. Vamos ter um Laíla? Eu sou algo tão marcante quanto eu sou um prostituto do meu próprio projeto, porque cada hora eu me apaixono por um. Numa alegoria. Agora ali, Santo Amaro da Purificação é a cidade da Maria Bethânia, do Caetano Veloso, cidade de Betânia, de família. Caetano. Então, assim, eles têm uma importância muito grande, né? A Dona Canu cortava o bolo, porque o ritual do bolo, né, o momento em que o presente é consagrado dentro do mercado, tem um bolo, e esse bolo ele é cortado, e é sempre cortado por uma personalidade da cidade.
Dona Canô fazia isso até morrer. Então tem uma importância, uma relevância muito grande. Ela não participava do Bembé. Betânia não participava do Bembé. Mas existe esse respeito muito grande, sabe, das lideranças do Bembé pela família Veloso, até porque o Rodrigo Veloso, irmão de Caetano, foi secretário de Cultura de Santo Amaro e foi uma figura importantíssima para o crescimento e para a visibilidade do Bembé. Ele que teve a iniciativa de olhar pro Bembé como, de certa forma, como um patrimônio do Brasil, sabe? Acontece pro Brasil patrimônio todo. Não só da Bahia, mas pro Brasil. Entende? Então ele foi uma pessoa, ele foi de certa forma o responsável para que o Bembé conseguisse ser visto pelas autoridades. Poderíamos ter Maria Bethânia cortando o bolo, representando a mãe dela no Sapucaí. Aí eu não sei, aí... Lá vai o Mister começando a viajar. João, eu estava conversando aqui com alguém que você até citou rapidamente, mas o Mister falou do seu tempo com a Rosa lá no Paraíso do Tuiuti, mas antes você teve uma parceria com o João Gustavo Melo, nosso querido amigo, que foi seu enredista lá. E, obviamente, né, futucador que eu sou, falei, me passa umas histórias aqui para eu abordar ele e tal. Ele me passou 3. Uma delas você já citou, que foi o acontecimento no Acadêmicos do Cubango. Mas uma ele me falou que eu juro pra ti que eu não sabia. Que você teve com um pé dentro da Portela para substituir a Rosa Magalhães. Ele começou na Portela. Isso não aconteceu, mas para ser o carnavalesco principal. Mas você começou na Portela. Meu Deus, assim, eu posso te falar, essa história ninguém sabe, quase ninguém sabe. Essa história quase ninguém sabe. Inclusive a Alessandra, que hoje é uma grande amiga, que foi assistente da Rosa por anos e anos, era o braço direito da Rosa. Querida. Sempre colaborou com a gente, inclusive. A Alessandra, ela não sabia disso, ela soube numa homenagem, num tributo à Rosa Magalhães no Baródromo, né? E nessa mesa estava o Luiz Carlos Magalhães, eu, Alessandra, Fabato, e o Luiz Carlos Magalhães trouxe essa história toda. Que era o presidente da Portela, na ocasião. Sobre essa curiosidade, a Alessandra não sabia, ela ficou muito espantada com isso. E realmente isso aconteceu. Eu tive com o pé na Portela mesmo, e eu lembro, eu não vou assumir essa responsabilidade nem a pau, entendeu? Quase escapou. Foi o ano da Clara, entendeu? Primeiro, assim, eu não conhecia a Rosa, né? A Rosa, na verdade, engraçado, o que é a vida? Era a única carnavalesca que eu nunca havia trocado uma conversa. Eu tietei a Rosa uma vez na época que tinha aquele Carnavalha, aquele evento lá no centro de convenções. Mas assim, era um mundo de pessoas, de sambistas querendo tirar foto com a Rosa. E eu fui um desses sambistas querendo tirar uma foto com a Rosa e depois só para trabalhar. Então, mas naquela época, assim, eu já tinha um respeito absurdo por ela. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu falei, não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu não. De jeito e maneira. E foi esse o motivo. Esse é pelo respeito. E eu era carnavalesco de uma outra escola e eu falei, jamais faria isso com ela ou com qualquer outro artista. Mas assim, enfim, foi um problema interno ali, um desencontro artístico e tal, um tal de concordar, de não concordar. E se o Guga não tivesse falado sobre isso, eu não ia falar. Porque na verdade isso tem tanto tempo. E eu lembro que eu fiquei chocado, porque eu fui para uma reunião para falar sobre um assunto e o assunto era esse. Só que assim, tinham dito para mim que o assunto era outro. Ai. Eu fui pego de surpresa. Entende? Então assim, e eu falei, não vai dar certo. Vai dar certo. Foi o Carnaval da Clara. 2019. Gente do céu. Entendeu? E ele me contou uma outra história. E era só um sim, entendeu? Mas assim, tipo, eu pensei na Rosa, eu pensei em mim enquanto profissional, porque eu falei, não quero que façam isso comigo, entende? Por mais que hajam razões aí que não me diga, sabe? Haviam razões que não me diziam respeito e eu falei, não. Foi a melhor escolha. O Guga me passou uma outra história aqui, de um outro desfile, que você também citou aqui rapidamente, ou uma outra passagem, que foi na Unidos de Padre Miguel. E a gente lembra bem, num dos desfiles, a homenagem a Dias Gomes. Isso.
caiu uma daquelas chuvas históricas do Carnaval do Rio de Janeiro e que você passou um perrengue daqueles, né, inexplicáveis na concentração. Conta pra gente o que aconteceu com as esculturas. Então. As peças não foram fibradas, né? Então, eu lembro que assim, a previsão do tempo, ela é implacável, quase que sempre implacável. E eu lembro que aquele carnaval foi em março. Foi março. Época de chuva. E eu lembro que finalzinho de janeiro, assim, tipo, eu escuto rádio todos os dias. Parabéns. Fizeram uma previsão, sabe, meteorológica sobre o carnaval, sabe, com muito tempo de antecedência. Semanas, entendeu? Quase que um mês de antecedência. Falando da possibilidade, não de uma chuva, de uma frente fria, mas de uma tempestade, entendeu? No primeiro fim de semana de março, ou seja, no carnaval. Mas não dizia se seria na sexta, no sábado, no domingo. Mas uma previsão assim, tipo, aquele temporal, aquela tempestade de proporções bíblicas, como diz o meu amigo Fábio Fabato. Proporções bíblicas. Proporções bíblicas. E eu lembro que, tipo, foi um verãozão, entendeu? Sol todos os dias. E ninguém dizia, mas eu lembro que eu comentei isso dentro do barracão. E eu falava muito que, assim, realmente fibrar uma escultura, você trabalhar com material fibra de vidro é um material caro, né? Boa parte das escolas da Série A não fazem isso por conta do alto custo, né? Às vezes contam com a sorte, entende? Mas nem sempre a sorte está do nosso lado. Por exemplo, no Eldorado Submerso eu trabalhei muito isopor, só com a resina, sem nada. E não aconteceu nada, deu tudo certo porque não choveu. Mas, naquela ocasião, o carnaval estava lindo dentro do barracão. Sabe o que é você ver o carnaval se desmanchar na sua frente? Eu tenho as fotos aqui dele dentro do barracão. Entendeu? Dentro do barracão. Realmente, quando passou à nossa frente, a gente viu uma UPM diferente, né? Dentro do barracão não tinha uma escultura, lembra? Pra contar a história. E assim, aí tem sempre um que fala, mas você não viu? Eu falei, gente, mas não sou eu, entendeu? Existe uma direção de barracão, e a direção de barracão não ouviu. Entendeu? Não ouviu, entendeu? Não quis fazer, e eu avisando, tem que resinar, tem que fazer aquilo. E entrou por um ouvido e saiu por um outro. É um investimento caro? É um investimento assim, tipo, eu lembro que assim, era um investimento caro para uma escola de série ouro. Tá entendendo? Mas é fundamental. É uma proteção, né? Uma segurança. Aí eu lembro que a Estácio foi campeã naquele ano, né? O Rony, que hoje está na Imperatriz, é meu amigo, mora no Estácio também. Eu lembro que o Rony falou dessa notícia, conversando com ele, ele falou, cara, eu escutei a mesma matéria falando sobre o tempo. A Estácio estava pronta, aí ele falou, eu perturbei o presidente para fibrar as esculturas da Estácio. A Estácio estava toda pronta. Aí ele falou, o presidente não queria fibrar, mas eu perturbei o juízo dele até ele fibrar tudo, e ele fibrou tudo. Eu falei, sorte sua. Falei, sorte sua, sorte ou competência, no caso. Tá entendendo? Sorte. Agora, um detalhe, aquele carnaval... Sorte e competência, isso assim, sabe? Você vai lembrar, naquele carnaval, a chuva da sexta-feira foi tão grande, que a gente, para abrir a transmissão, a gente passou perrengue, porque a equipe não conseguia chegar na Marquês de Sapucaí. Eu tava lá, que eu cheguei cedo, você chegou cedo. A gente teve que segurar. E o Luiz Ribeiro, né? O saudoso Luiz Ribeiro, que também chegava cedo, foi o suficiente para abrir a transmissão. Mas aí ficou, nós três ficamos segurando ali, porque o pessoal realmente, em função da chuva, demorou muito a chegar. Avenida alagada. Não, havia até a possibilidade de não ter cancelamento, desfile, né? O desfile, porque... O que seria mais trágico. Eu não consegui voltar para casa. Eu lembro que eu não consegui voltar para casa, mesmo morando perto da Marquês de Sapucaí, eu não consegui voltar para casa, porque não tinha caminho, não tinha acesso, todas as ruas estavam alagadas. Agora, João, você falou aí da Portela, né? E você começou na Portela em 2000 com o Alexandre Lousada, depois passou 5 anos na Mangueira com o Maxi Lopes e também com o Paulo Barros, trabalhou também em 2006 na Viradouro, né? O que você pode falar desses 3 carnavalescos? Aprendeu alguma coisa com eles? Como é que foi? Eu tenho um carinho muito grande, assim, eu preciso citar mais um. Eu preciso falar do Edson Pereira, que foi fundamental para minha formação artística, porque o Edson me ensinou muita coisa. Quando eu fui trabalhar, eu fui assistente do Edson na Renascer de Jacarepaguá, muitos anos atrás. E... Alexandre Lousada, a gente costuma dizer que ele é o pai, hoje ele é o pai de quase todos os carnavalescos que estão em atividade no grupo especial. Ele é pai do Gabriel, do Bora, da Nick, de todo mundo. Inclusive coincidentemente participamos de um programa e todos
começaram com o Alexandre Lousada. E um carinho muito especial, assim, pela oportunidade de trabalhar com o Paulo. Lembra quando eu falei do divisor de águas na minha carreira? Foi a partir de 2016, se não me falha a memória, que eu aprendi muito. Chegamos ao final desse papo aqui. O nosso Brunão aqui que coordena, ele é implacável. Ele só fez o sinal aqui, ó, acabou, falei, não, cara. Não, e fiz mesmo, de coração, porque o papo tava fluindo. Que pena, né? Vinham outras perguntas. Mas já fica o compromisso aqui para um novo papo. Quem sabe, parte 2. Já depois do carnaval, quem sabe com a Beija-Flor campeã, pra gente falar dessa trilogia que vem aí para 2027. E só para agradecer ao João Vitor Araújo, deixar a mensagem aqui para a comunidade, para quem está acompanhando, deixa falar. Eu quero deixar um beijo para todos que torcem. É muito bom, é muito importante para um artista saber que existem pessoas do outro lado torcendo, sabe? Por você, te desejando bem, desejando sucesso. Um beijo para a comunidade nilopolitana, meu presidente Almir, para minha mãe, para o Jorge, para o Marino, para a equipe de Barracão, para os Harmonias da Quadra, que são pessoas maravilhosas. Aliás, a Beija-Flor de Nilópolis é uma escola que eu amo todas as pessoas ali de dentro, sabe? Todas as pessoas me receberam muito bem, todas as pessoas me tratam muito bem, que geralmente, às vezes, numa escola tem sempre aquele que você gosta menos, aquele... Ali não, sabe? Eles são tão apaixonados pela escola que eles estão sempre ali prontos para te ajudar, para colaborar, para que o carnaval aconteça da melhor maneira possível. Então, eu não posso citar nomes, porque seria uma injustiça. Então, um beijo para todos. Não acaba não, Brunão, não me mata, mas eu preciso falar. Lembra que eu falei da observação? Eu vi aqui que o João carrega uma tatuagem aqui, que é uma estilização de uma fórmula da física. Que é energia igual a JV, João Vitor, ao quadrado. Acho que isso resume essa história toda. Resume, né? Muita energia. E a outra energia do Bembé. E a outra coisa é a seguinte, isso é um amuleto do Bembé? É um amuleto que eu também observei e falei, isso não é... Eu trouxe de Santo Amaro, inclusive isso me dá uma dor de cabeça do caramba, esse amuleto abençoado, porque eu trouxe esse amuleto para algumas pessoas e não trouxe para outras, porque esse amuleto ele é preparado, ele é benzido pelo Pai Pote. Tem todo um ritual pra trazer lá proteção, em maio. Entendeu? Então, assim, e a menina que produz isso aqui, coitada, ela não consegue dar conta, porque é muita gente pedindo. Eu lembro muito detalhe, cheio de detalhe, né? É muita gente pedindo. Então, agora a escola, há 2 semanas atrás, a Beija-Flor viajou para captar imagens pro clipe, né? Nessa ocasião eu não pude viajar. Então, eu encomendei mais 7 ou 8 amuletos, entendeu? Recebi 3, porque os outros estão em produção. Entendeu? Então todo mundo pede, todo mundo quer, mas é uma coisa linda. Vai na próxima leva. Eu quero. Vai te acompanhar diariamente. Isso aqui eu lembro que o Claudinho não ficou pronto na sala. O Claudinho louco, João, meu amuleto, João, meu amuleto, João, meu amuleto, João, meu amuleto, João, meu amuleto. Vai estar com ele no desfile. Com ele no desfile. Quando a gente for te entrevistar lá, vai estar o amuleto. Lindo aqui, tá vendo? É muito bonito, né? Na viagem para maio, por favor, coloca a mim e o Mr. Bean. Com certeza. Com certeza. Quero nem saber quanto vai ser, mas eu quero um. Com certeza. Que as Iabás, que fazem parte do meu enredo, que são as grandes homenageadas, Oxum e Iemanjá, abençoem a Beija-Flor de Nilópolis e que eu tenha a oportunidade de voltar para agradecer. E vocês que estão em casa, sintam-se abençoados por esse amuleto, mas por favor, em troca, deixa aquele like, compartilhe o vídeo, siga aqui o canal Tupi Carnaval Total e, como eu sempre falo, ajuda a crescer essa grande comunidade carnavalesca que hoje fica mais rica depois desse programa aqui com o nosso querido João Vitor Araújo. João Vitor Araújo, atual campeão do Carnaval do Rio de Janeiro. E até o próximo Deixa Falar. Até mais, gente. Tchau, tchau. Eu.